continuarmos abençoando nessa noite. Vamos inclinar nossos rostos para falar com o Senhor. Pai Celestial, muito obrigado pela presença maravilhosa do Senhor neste lugar, por tudo que o Senhor tem já feito, pelos louvores que foram cantados em Teu nome, e nós temos a certeza que no céu tem chegado perfeito e que o Senhor tem se agradado, que nesse momento o Senhor está descendo para trazer a recompensa, para trazer a Tua palavra, o alimento espiritual aos nossos corações. Circuncida os meus lábios, Senhor, para falar a Tua palavra. Circuncida os ouvidos dos Teus filhos para ouvir e os seus corações para receber. Nós tomamos no mundo espiritual todo o domínio de todas as obras, todas as hostes infernais da maldade, que todos os espíritos estejam sujeitos ao grande Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, opera para a glória do Teu nome. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Levítico, capítulo 25, do verso 8 ao 10. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Diz assim: também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então no mês 7 do 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. Farei passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificarei o ano 50º, e apregoarei liberdade na terra, e todos seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão, tornareis cada um a sua família. Você não pode se sentar. Muito pertinho tu estava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Sublime e engraçado Senhor, e ao infeliz salva. Deus abençoe todos os irmãos. Antes de eu começar a pregar, só vou dar aqui umas notinhas para os irmãos. Eu ia fazer reunião com os obreiros nesse sábado, mas nós não vamos fazer. Não vai ter culto quarta-feira e nem sábado, porque a semana que vem nós vamos colocar cerâmica aqui. Então, para que esteja bem seco, né? Os irmãos poderem passarem por cima e não ter perigo de cair. Então nós não vamos ter culto nem na quarta e nem no sábado, tá? Então, como nós não vamos ter esse culto nem na quarta e nem no sábado, nós vamos ter um culto ali na irmã Caetana, sexta-feira. Tá, irmã Caetana? Sexta-feira, às 8 horas da noite. Tá bom, né?
Aos irmãos que quiserem participar ali nesse culto familiar ali na Irmã Caetano, meus irmãos, fiquem à vontade, viu? Pode ir. A maioria dos irmãos sabe onde a Irmã Caetana mora, né? Quem não sabe, pergunta, se reúne, telefona. Vamos encher a casa da Irmã Caetana. Senão deve ficar dentro de casa, ficamos na rua. Nós vamos ali adorar a Deus, né? E nós vamos fazer os cultos ali. Aí vamos variando, né? Uma sexta na casa da Irmã Caetana e a outra na casa da irmã aqui, que eu me esqueço sempre seu nome, irmã. Qual é o nome dela? Zilda? Irmã Zilda, né? E eu sei que vai ser uma bênção. Deus vai realizar algo muito tremendo ali, né? E então, na quarta e no sábado nós teremos culto, porque vamos fazer esse piso aqui, né? E eu creio que então por esses dias nós vamos estar encerrando as obras aqui, fazer mais alguma coisinha aqui, dar uma pintada melhor. E eu pensei, irmãos, em algo, né? Os irmãos me pediram para a gente fazer um encontro esse ano, alugar o salão lá e ter um encontro. Eu pensei que talvez melhor do que fazer encontro, a gente podia fazer uma inauguração do tabernáculo aqui, né? O irmão Anderson, da Voz de Deus, disse que quando eu marcasse, ele estaria presente conosco, né? Faria aqui uma apresentação da Voz de Deus. O pastor Balbino, acho que foram poucos irmãos que estavam no culto que o pastor Balbino pregou, né? Foi numa quarta-feira. Também está disponível, ele disse para mim que era para me avisar ele, né? Um mês antes que ele viria. Os irmãos aqui também de Criciúma, também o pastor Altair também se disponibilizou com os irmãos ali para vir também nos ajudar, né? Então eu pensei que talvez seria melhor, né? Ao invés de nós alugarmos o salão e fazermos um encontro lá, então a gente faz uma inauguração aqui, né? Que a gente não fez ainda. Receberam os irmãos aqui. E poderia ser lá pelo dia 15 e 16 de novembro. Que dia 15 de novembro é um sábado, é feriado. Né? Eu acho que é dia de quê? Dia 15 de novembro? Proclamação da República, né? É que eu sou mais gaúcho que brasileiro, então eu me lembro do dia 20 de novembro, eu me lembro disso. Não é, né? Proclamação da República. Se fosse o dia do gaúcho eu tinha me lembrado, né? Mas não é. Então nós vamos ter o nosso culto, né? Normal aqui no domingo. E vamos se programar melhor para o encontro, viu, irmãos? Só estou dando a ideia assim, para a gente se preparar, né? Depois os irmãos podem vir com as ideias, que toda ideia é bem-vinda sempre, né? Também hoje está nosso irmão José completando mais um ano de vida que Deus tem lhe dado, né? E nós vamos honrar esse ancião de Deus, convidando ele para vir aqui na frente, né? Nós vamos, pode vir, irmão José. Nós vamos cantar aqui os parabéns para o irmão José, felicitar ele por essa graça que Deus tem lhe concedido, né? Deus tem lhe dado saúde, vida. Amém? Trouxe as moedinhas, irmão José? Oh, que bênção, né? Então, um diácono traz aí a latinha aí. Quantos anos, irmão José? Quantos anos? 62, vai encher a latinha, né? Alguém, por gentileza, pode botar o microfone perto da latinha para a gente confirmar que não vai faltar nenhuma? A igreja que vai contar. A igreja vai contar, então a igreja conta aí, ó.
vamos cantar. Vamos cantar para o irmão agora. Fica aqui, irmãozinho. Meu irmão, nós te felicitamos com a paz que Jesus nos deixou, esta paz que o mundo não dá. Mas Jesus disse: eu vou dar dor. Enche o teu coração deste gozo que Cristo te dá. Ao findar a jornada aqui, lá no céu tu irás descansar. Ao findar a jornada aqui, lá no céu tu irás descansar. Parabéns pra essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e Jesus te abençoe. É a nossa oração, e te dê sua graça e sua proteção. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amém. Vocês estão felizes nessa noite, irmãos? Não pode se sentar? Toma seus assentos. Amém. Eu vou falar nós estamos seguindo, né, irmãos, falando a respeito desses 7 selos. E a primeira noite que nós iniciamos falando dos selos, amém, eu falei um pouquinho sobre esse ano do jubileu, né? E como disse o profeta, eu não fiquei tão satisfeito, né? E eu resolvi hoje nós darmos um pouquinho da continuação nesse assunto, que eu creio que é muito importante, né? Então, eu vou ler uns parágrafos aqui da mensagem só para iniciar. Quero que os irmãos assim não se cansem, não se enfadem, né? Não se movimentem muito, né? Vamos prestar atenção na palavra. Se você não entender alguma coisa, fique quieto, né? E o Espírito Santo abre o entendimento, né? Importante é nós prestarmos atenção. Diz assim o profeta: porém, esta noite vou falar sobre algo que não conheço. Agora, este é algo notável para o ministro dizer que falará acerca de algo que não sabe. Tem que ser profeta mesmo, né? Porém, estou me aventurando com o melhor do meu conhecimento para que essa igreja possa entender. De maneira alguma ocultarei de vocês nada que lhes seja proveitoso. Que bom, né? O profeta não ocultou nada daquilo que era de proveito para a igreja, né? Ele segue dizendo: então esta gravação, suponho que os rapazes estejam fazendo a fita. E se acontecer de vocês obter essa gravação, seja quem for que estiver ouvindo a fita, recorde: se algo é confuso para você, não diga, ao menos que esteja na gravação. Não diga nada contrário ao que está na gravação. Ou hoje nos livros, né? Temos mais livros que gravação, né? Assim, muitos escrevem acerca da semente da serpente e dizem que eu disse isso e aquilo outro. Vou à gravação e ponho para ouvi-la, e não o disse daquela maneira. As pessoas julgam mal as coisas. Você sabe, uma vez depois da ressurreição, Jesus estava caminhando pela praia com os apóstolos, e João estava reclinando em seu peito, e eles disseram: o que sucederá a esse homem? Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa? E saiu um dito que João ia viver para ver a vinda de Jesus. E a Escritura diz: não obstante, ele nunca disse dessa forma, né? Jesus disse: se eu quero que ele fique até a minha vinda,
Foi assim que Jesus disse. Alguém disse, ele não vai morrer antes de Jesus voltar. Vê como é fácil as pessoas torcerem a palavra? O profeta dando esse exemplo. O que Jesus disse, se eu quero que ele fique para a minha vinda, foi isso que Jesus disse, né? E de fato, João, depois na ilha de Patmos, ele viu a vinda do Senhor, sem experimentar a morte. E houve um dito lá, não, João não pode morrer, João não vai morrer até a vinda de Cristo. Coitado do João, hoje estaria com 2000 anos e lá vai cacetada, né? Fica como a palavra colocada mal, né? Ou interpretada, né? Você vê, ele nunca disse aquilo. Apenas disse, se quero que ele fique até que eu venha, o que importa. Ele nunca disse que ele ficará. Porém, o mal entendido é tão fácil. Agora, não é que eu esteja condenando alguém por fazê-lo, porquanto eu mesmo faço isso. Todas as pessoas fazem. Se os apóstolos que caminhavam com nosso Senhor lhe entenderam mal, e nunca puderam entendê-lo claramente, só no final disseram, vejam, agora entendemos, agora cremos, agora estamos seguros de que ninguém tem que dizer nada, porque tu sabes todas as coisas. Jesus disse agora credes? Depois de todo esse tempo, finalmente, vós finalmente entendestes e credes. E isto é humano, e todos nós somos humanos, vamos ter mal entendido. Mas se for um pouco confuso para você, ponha a gravação outra vez e ouça atentamente então. E agora estou seguro que o Espírito Santo revelará isso a você. Então nós temos as fitas, as mensagens, né? E se nós ouvirmos ou alguma coisa que não soa bem, não vamos colocar nossa própria ideia, não vamos colocar interpretação. Nós vamos simplesmente voltar às mensagens do profeta e vamos ouvir de novo, vamos ler de novo e deixar que o Espírito Santo venha e dê a interpretação no nosso coração. Nos mostre realmente o que o mensageiro está dizendo. Amém? Os irmãos estão felizes, irmãos? Então, essa escritura que eu li aqui, de Levítico 25, do 8 ao 10, falando sobre jubileu. Eu creio que é um tempo realmente que esses assuntos têm que serem falados, sobre jubileu, porque exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós queremos sempre falarmos da mensagem do dia, da hora, né? É claro que se eu der testemunho que Noé fez uma arca e sobreviveu durante um ano, isso é maravilhoso, né? Mas isto pouco vai nos ajudar. Se eu contar o testemunho que Moisés abriu o Mar Vermelho, é maravilhoso saber o que Deus fez no ano passado. Também pouco nos ajuda. Então, nós temos que saber realmente o que Deus está fazendo no dia de hoje. E saber o que Deus está fazendo no dia de hoje, para que o acontecimento de hoje não passe desapercebido, e quando nós abrirmos nossos olhos, o nosso tempo passou, a palavra se cumpriu, e nós fomos deixados para trás. Não é verdade? Então, temos que sempre ver o que Deus faz no nosso tempo. Lembrando diz que as pessoas glorificam a Deus pelo que Deus fez no passado. E sempre estão esperando o que Deus fará no futuro. E muitos poucos conseguem ver o que Deus está fazendo no dia de hoje. Então, todos vocês sabem, como nós falamos naquele outro dia, jubileu era um tempo, era um dia mais esperado, ali em Israel, por todas as pessoas que viviam em escravidão. Esse dia para eles era importantíssimo. Não só para aqueles que viviam em escravidão, mas também para aquelas pessoas que haviam perdido as suas propriedades. Por alguma razão, não teve condição de pagar alguém, e aí teve que pagar a sua própria terra. Então, perdia a sua propriedade, e essas pessoas que perdiam a sua liberdade,
tornavam-se escravos, ou perdia aquilo que eles possuíam. Então, era um dia muito esperado por eles. Estavam sempre aguardando que esse jubileu tocasse para que eles pudessem sair afora, receber a sua liberdade ou tomar de volta tudo aquilo que eles tinham perdido, suas propriedades, seus filhos, enfim. A promessa de Deus era que quando tocasse a trombeta, Deus fez essa promessa para eles ali segundo a lei, que quando tocasse essa trombeta, eles estariam livres para deixar de fazer o que eles estivessem fazendo e simplesmente ir embora com a sua liberdade. Tocava-se a trombeta na terra, todo homem, toda mulher que estivesse cativo, estivesse prisioneiro, ou estivesse debaixo de uma escravidão, então eles estariam totalmente livres para ir embora e voltar para as suas famílias. Então, primeiro, para nós, os irmãos sabem que o Velho Testamento ele é sombra, tipos e figura. E tudo que aconteceu lá no Velho Testamento é uma sombra dos bens futuros, das coisas que haveriam de acontecer nos nossos dias de agora. Então, nós começamos, para nós, que estamos crendo nessa mensagem, a promessa de Deus começa em Malaquias capítulo 4, 5, que Deus prometeu que no tempo do fim, antes de ele vir e ferir a terra com maldição, a promessa é que Deus restauraria, através do ministério profético, a nossa fé de volta à fé apostólica, de volta à fé dos nossos pais, a igreja primitiva. Nós retornaríamos lá, como nós temos falado em outras ocasiões. Como saiu de lá, tem que retornar, não pode ser diferente. A mesma igreja que foi a igreja alfa, tem que ser a mesma igreja ômega, não pode ser diferente. Jesus Cristo é o alfa e o ômega. A igreja primitiva foi a igreja alfa e nós somos a igreja ômega. E essa igreja tem que ser o mesmo Jesus que foi a primeira vez. Não pode lá ter sido um Jesus e hoje ser um Jesus diferente, Então, para isso que vem Malaquias 4, 5. E também vem Lucas 17, 30, a manifestação do Filho do Homem. E quando isso acontecesse, ele, através desse ministério profético, através desse ministério de Filho do Homem, ele revelaria para nós todos os mistérios, todos os segredos que estavam escondidos de Gênesis, Apocalipse. O irmão Brana diz na mensagem das eras: o mensageiro da era fará duas coisas. Primeiro, restaurará o coração dos filhos aos pais. E segundo, revelará os mistérios escondidos de Apocalipse capítulo 10 e 7. Então, ele restaura e depois revela todos os mistérios, todos os segredos de Deus, que estava escondido durante todas as eras, todos os tempos na Escritura, seria revelado para nós. Os irmãos creem assim? Então, a mensagem que vem para nós, a mensagem do nosso dia, que ela vem para nós, para os nossos dias, na verdade, para nós tomarmos posse de tudo que é nosso. Não é verdade? Ela vem para isso, para que nós tomemos posse de tudo aquilo que pertence a nós. Por exemplo, fala de coisas básicas assim, mas que nós precisamos, Cura divina, libertação, batismo do Espírito Santo, que o profeta diz que no decorrer das eras, essas coisas estavam aprisionados. Aprisionados, precisa estar aprisionado. É estranho dizer isso, mas o irmão Brana disse que o Espírito Santo ficou aprisionado ali durante 6 eras passadas, essas coisas ficaram aprisionadas, Eles ficaram prisioneiros dos credos, dos dogmas e dos denominacionalismos. Essas coisas, ou essas bênçãos de Deus, cura, libertação, batismo do Espírito Santo, elas ficaram presas em cadeia de circunstância. Porque os líderes dos dias diziam: não há mais cura. A cura foi só para os apóstolos, e as pessoas diziam amém, porque o líder dizia isso. Então a cura ficou presa nessa cadeia de circunstância.
não havia quem cresce, como vai ser curado? Não é verdade? Então, o batismo do Espírito Santo foi só para os apóstolos. Então as pessoas não criam no batismo do Espírito Santo. Então o batismo do Espírito Santo também ficou prisioneiro nessa cadeia de circunstância. Deus não podia batizar porque não tinha quem pudesse crer. Os irmãos compreendem isso? Né? Então, durante essas 6 eras que passou, né, ele estava preso nesses dogmas. E na 7ª era, então, vem a revelação. E isso é para dar para a igreja o direito dela que lhe é devido. Então isso vem mostrando para a igreja, ó, isso que estava preso não está mais preso. Agora isso está livre e isso é de vocês. Vocês podem possuir isto a hora que vocês quiserem. Já não está mais preso. Então, a palavra restaurar significa trazer de volta, né? Então, quando Deus restaura, Ele restaura de volta para a igreja tudo aquilo que o diabo tinha aprendido todo esse tempo. Todas essas eras estava preso. Então a mensagem de restauração vem e traz de volta, tira das mãos de Satanás e devolve isto de volta para a igreja, né? Nós lemos aqui em Levítico 25, do 8 ao 10, que quando ele toca a trombeta, né, essa trombeta ela está determinando o dia, estava determinando também a sua data que seria tocada. E o que a gente nota? Que essa trombeta também, além de ela estar determinada um dia, uma data, ela também tinha um objetivo. Né? Qual é o objetivo dessa trombeta ser tocada? Eu estava meditando a palavra hoje, estava pensando. Amém? Quando Josué mandou ali os levitas rodear os muros de Jericó, então eles rodearam 6 vezes o muro de Jericó, né? Tocando a trombeta ali, cantando e rodeando, né? A primeiro dia, o segundo dia, o terceiro. Quando chegou no 7º dia, eles rodearam 7 vezes. Não foi isso que aconteceu? E quando eles terminaram a última volta, eles tocaram a trombeta e os muros caíram no chão. Não foi isso que aconteceu? Então os irmãos sabem que cada era da igreja, cada profeta que trouxe uma mensagem, ele trouxe uma mensagem de libertação para o seu dia. Né? Mas quando chegou na última era, os irmãos sabem que o profeta deu 7 voltas ao mundo. Quem sabe disso, irmãos? O profeta deu 7 voltas ao mundo certinho. Aquelas voltas que aqueles sacerdotes deram lá, aquelas 7 voltas no último dia, amém, já era um tipo, uma figura disso. E o que ele estava fazendo quando ele estava dando essas 7 voltas ao mundo? Ele estava tocando a trombeta do jubileu. Ele estava tocando para todo mundo, para todas as nações, saber que a libertação estava chegando. E estava trazendo libertação para todas as nações. Ele dá essas 7 voltas ao mundo certinho. Depois ele se programa, tenta, mas nunca mais ele conseguiu fazer uma outra viagem, porque teria que ser 7 voltas corretas. Dá 7 voltas, fazendo o quê? Tocando a trombeta, anunciando para todas as nações, que o tempo de jubileu, que o tempo de libertação havia chegado para o povo de Deus. Amém? Você está feliz com isso, irmão? Então, a importância, né? Então essa trombeta que tinha uma data, que tinha ali um tempo determinado, ela tinha um objetivo. O objetivo que ali seria apregoado a libertação a todos os moradores e também a santificação, né, que todos seriam libertados e aquele dia também seria santificado ao Senhor, né? Então o que acontece, irmãos? Por que Deus nos mostra essas coisas? Deus envia um profeta, envia uma mensagem, envia um entendimento dessas coisas. Porque quando você toma conhecimento do que você tem,
Então você pode começar a lutar por aquilo. Não é verdade? De repente, você é uma pessoa pobre. Você paga aluguel. Você se esforça para ter pagando o teu terreno, a tua casa. E daqui a pouquinho, um oficial de justiça vem na tua casa e diz: olha, eu vim te trazer a escritura que você possui tal e tal e tal terreno. Que você tem uma casa, que essa casa é tua, isso é uma herança que foi te deixado. Agora você tomou conhecimento daquilo. Você não sabia. Até então você não sabia, você estava sujeito à situação, pagando aluguel, te esforçando, vivendo quase que miséria. De repente você descobre que você é herdeiro de algo grande. Então o que você começa a fazer? Você começa a pelejar por aquilo. Você começa agora a lutar por aquilo. Você vai atrás de escritura, você vai em cartório, você vai ao oficial de justiça, você vai na justiça. Por quê? Porque alguém te revelou para ti que tu é herdeiro de algo. Tu é herdeiro de algo que tu precisa lutar por aquilo. Então o natural edifica o espiritual, você não sabe disso. Tudo aquilo que acontece natural também é edificado no espiritual. Então o que nós estamos fazendo? A mensagem de Deus vem, mostra para nós quem nós somos. Que é difícil isso aí, as pessoas saberem quem são. Geralmente as pessoas pensam que são membros de igreja, que fazem parte de alguma comunidade cristã, mas agora realmente as pessoas saberem quem elas são, que é difícil. E eu percebo que Satanás, ele consegue ter êxito sobre os cristãos, porque ele impede os cristãos de saber quem realmente eles são. E ele sabe que quando você saber quem você é, a sua força se vai. Satanás perde a força quando o eleito de Deus descobre qual é a posição dele. Descobre quem tu é. Então ele procura te enganar. Tu não é nada. Não é assim. Não é para ti. Talvez seja para outros. Nem seja egoísta, nem pede para Deus. Se é teu, Deus vai te dar, não precisa lutar. Se é para mim, vai vir. Não é assim que acontece? Se é para mim, vem. Será que é assim? Tem um irmão que eu conheço que ele sempre cita isso. Eu tenho esse pensamento. Se tem 100 reais na esquina, que esse real para mim, eu vou achar que esse é real. Eu já não concordo muito com isso. Porque, primeiro, o profeta diz: Deus deu a promessa a Israel de uma terra que emana leite e mel. Eu vou dar essa terra para vocês. Está vendo, Abraão? Levanta teus olhos. Tudo que tu vê é teu. Olha para o norte, para o sul, tudo isso aqui é teu. E o profeta disse: mas antes de ela dar leite e mel, eles estavam obrigados a fazer o quê? Entrar na terra, lutar pela terra e tirar os moradores da terra. Não era uma tarefa fácil. Deus poderia ter, num passe de mágica que ele pode fazer, ter tirado o povo de Israel do Egito e colocado direto lá dentro. Seria fácil Deus fazer isso. Mas Deus colocou a situação diante deles e disse: é de vocês. Agora o que vocês fazem? Vocês lutem por ela. Alguém está em cima da terra de vocês e esse alguém não é o dono. Vocês são o dono. O que eu faço, Senhor? Vão lá e tire eles e pegue a terra para vocês. Não é isso? Mas já tem lá alguém morando, mas não é deles, ele está ali, não sei porquê. É de vocês. Então vão lá, lute por isso. Tire eles e possuam a terra. Então não é cruzar os braços. E irmãos, e quando eles foram lutar com isso, eles foram lutar por isso, eu sei, você sabe, nós sabemos que houve dificuldade, houve guerra, provas, problemas sérios. Claro que houve. Ou alguma vez foi fácil para alguém que teve a promessa de Deus? Me mostra na Bíblia uma pessoa que recebeu a promessa de Deus e foi fácil de possuir a promessa.
todos que tiveram a promessa de Deus, realmente não foi fácil. Então, cristão, irmãos, eleitos de Deus, não ache o caminho de Deus vai ser um caminho fácil, que não será um caminho fácil. Realmente, você terá problema sim. Problema sério, como Acã, que vai lá, toma a veste babilônica, toma aquela cunha de ouro, esconde aquilo no meio da congregação, e por causa de um fora desse profeta, de um membro que sai fora de sua posição, naquele dia morrem 36 homens. E Josué vai na presença de Deus: Senhor, o Senhor nos prometeu que nos daria essa terra e que nenhuma pessoa iria ganhar nenhum arranhão. Por que esses homens morreram? Vocês são os teus filhos. Então Deus tem que dizer para Josué: existe um anátema no vosso meio, ou existe maldição no vosso meio. Tem coisas que estão malditas, escondidas. E isso trouxe problema para os filhos de Israel, dificultou as suas lutas. E a gente sabe o que isso acontece no meio da noiva de Jesus Cristo, da igreja local, né? Que muitos trazem vestes babilônicas, vestes denominacional, não é verdade? Ou também trazem os seus pecados e ocultam, escondem, tem aquele anátema escondido no meio da congregação. E daqui a pouco a igreja começa a passar por prova, luta, irmãos começam a morrer, a ter dificuldade. O que está acontecendo? Então, temos que tirar o anátema do nosso meio, temos que tirar os pecados escondidos, o pecado oculto. Diz o profeta: me dê uma igreja com todos os seus pecados confessados, e eu mostro que não fica nenhuma enfermidade naquela congregação. Não ficará nenhuma. Mas nosso problema é que nós temos as nossas vestes babilônicas escondidas em casa. Para qualquer momento, se eu resolver deixar Jesus, minha capa babilônica está ali me esperando para me voltar para o velho mundo. Não é o que acontece, irmãos? Então essas coisas trouxeram dificuldade para eles, traz dificuldade para nós. Traz dificuldade às vezes de a noiva de Jesus Cristo, não a igreja em si. Aqui nós temos dois grupos nesse momento, nesse mesmo lugar. Aqui nós temos uma igreja natural, e no meio dessa igreja está um pequeno grupo, pequenininho grupo, que é a noiva de Jesus Cristo. E essa noiva de Jesus Cristo que está no meio da igreja, ela encontra dificuldade às vezes de possuir a promessa pelos problemas que vêm, pelas dificuldades. Mas isso teria que ser assim, porque sempre foi assim, sempre tem dificuldade, sempre terá dificuldade. Não é verdade? Vocês estão felizes, irmãos? Então, esse ano de jubileu, era isso feito também não só para ser livre da escravidão, mas também era um tempo que você recebia o direito de você tirar o inimigo de cima daquilo que era teu. Era Deus dando direito para os seus filhos, para eles irem até seu inimigo e tirar eles de cima daquilo que eles tinham roubado ou daquilo que eles tinham perdido. Mas agora, como que você vai fazer isso se você não reconhece isso escrituristicamente? Se você não conhecer isso pelas escrituras, que isso é teu, é claro que você nunca vai fazer. É como eu dei o exemplo aqui. Se você não sabe que você não tem, você nunca vai lutar por isso. Você vai morrer como um miserável. Eu não tenho nada, não tenho nada. Vocês não estão lembrados que uma vez eu preguei uma mensagem, não sei quantos aqui se lembram. Eu preguei a mensagem sobre Caim, um vagabundo e fugitivo. Quem se lembra dessa mensagem que eu preguei? Os irmãos lembram que eu dei um exemplo de um mendigo, que aquele mendigo morreu, e quando ele morreu, que foram pegar o corpo dele para enterrar ele com um monte de gente, abriram lá uma sacola velha que ele tinha. O irmão tinha centenas de dólares naquela sacola. Estava com ele, estava na sacola dele, e ele não sabia que ele tinha aquilo. Passou fome, passou miséria, passou frio.
E o que ele precisava estava o tempo todo com ele. Não é verdade? Então, para mim lutar por algo, eu tenho que ver escrituricamente que eu tenho isso. As escrituras vêm e me mostram que eu tenho. Então, bom, eu tenho isso, Senhor. Tu tem, Davi. É meu, o Senhor tem certeza que tem, é teu. Então tá. A partir de agora, Deus disse que é meu. A partir de agora, eu vou lutar por isso de unha e dente. Nada vai ficar no meu caminho. Nada vai impedir de eu possuir o que Deus tem me dado. Não é verdade? Então, você não pode tirar esse poceiro ou esse inimigo de cima da tua terra, ao menos que você tenha a escritura da terra. Você não pode chegar numa propriedade e dizer, você sai daí que isso me pertence. E como é que você sabe que te pertence? É você trazer a escritura. Está aqui a escritura do terreno, está no meu nome. Não é? Aquilo tem que estar registrado. Tem que ser um registro que te dê força, né? Segundo a lei da terra, para que o poceiro reconheça que aquilo não pertence a ele, que aquela propriedade é tua. Né? Então, quando o poceiro vê que aquela propriedade não pertence a ele, pertence a você, então ele é obrigado a ser de cima daquela terra. Né? Por isso que quando o irmão Branham orava, irmãos, vocês já viram isso em várias mensagens, para quem lê mensagem. Ele dizia assim quando ele orava pelas pessoas: Satanás, tira as tuas mãos sujas de cima da propriedade de Deus. Por que ele orava assim? Porque ele sabia que estava vindo esse jubileu. E Satanás não podia continuar tendo posse de algo que não pertencia a ele. E que ele era obrigado a devolver. O irmão Branham, por saber isso, ele tinha essa força sobre o inimigo. E ele podia dizer: Satanás, tira a tua mão suja. E outra coisa, irmão, e Satanás tinha que obedecer. E Satanás tinha que sair. Você viu alguma vez aquilo falhar na plataforma? Nunca falhou. Porque o profeta sabia que o tempo do jubileu estava ali. E que Satanás estava obrigado a começar a devolver essas coisas. Aleluia. Ele sabia que era o tempo de ele devolver aquilo para o verdadeiro herdeiro. Satanás teria que devolver aquilo para os verdadeiros donos da propriedade, ou dono das bênçãos de Deus. Todas as bênçãos de Deus é para a sua igreja e para a sua noiva. Nós somos donos disso. E é tempo, jubileu, tempo de Satanás devolver essas coisas. Os irmãos são felizes, irmãos? Amém. Aqueles senhores que possuíam aqueles escravos ali, aqueles homens que tinham a posse, eles, quando chegavam nesse tempo, chegavam no tempo do jubileu, tocava-se a trombeta do jubileu, aquele senhor, eles então começavam a perder o seu poder. Eles perdiam a força que eles tinham. Passava-se 49 anos e aqueles homens exerciam toda a autoridade sobre aqueles escravos. Eles escravizavam, eles dominavam. Mas quando tocava-se a trombeta do jubileu, eles perdiam esse poder. Por quê? Porque o povo reconhecia a lei dada por Deus. Pronto, acabou. Acabou teu domínio. Tu não manda mais em mim. Não sou mais teu escravo. Os irmãos compreendem isso, irmãos? Quando eles ouviam essa trombeta, eles sabiam pelas escrituras que eles podiam voltar de volta para as suas famílias, podiam repossuir as suas propriedades, podiam trazer a propriedade de volta ao dono original. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça de Deus. A lei que prendia vocês, agora a graça de Deus, o jubileu tem tocado, vocês não estão mais presos embaixo disso. As pessoas vivem prisioneiros hoje do pecado, das coisas erradas, porque as pessoas, ou porque não querem ser libertas, ou porque não reconhecem que o jubileu de Deus tem tocado nesta última era. As pessoas não reconhecem isso. A maioria não sabe. E eles se mantêm sempre servo, escravo de Satanás.
morrendo como esse mendigo que eu falei. As pessoas que vão para o lugar de tormento, todas as pessoas que estão no lugar de tormento, nessa hora, o profeta diz, todos eles foram para lá perdoados. Mas eles não sabiam disso, não aceitaram o perdão, não receberam isso, por isso que eles estão lá. Às vezes as pessoas estão sofrendo, estão com dificuldade, e eles não sabem o que eles são, o que eles têm, o que aconteceu nos nossos dias, o que Deus fez para nós, para nos libertar dessas coisas. E quando aquela pessoa não aceitava, como hoje as pessoas não aceitam, as pessoas rejeitam o jubileu de Deus, então a orelha deles era furada e ele perdia a sua última oportunidade de ser livre. Ele nunca mais poderia ser liberto daquela condição, porque quando veio o jubileu de Deus, ele simplesmente rejeitou. Irmão, se chegar alguém amanhã aqui e pedir para me batizar, eu vou lá no Rio, vou batizar. Se as pessoas quiserem vir comungar, nós vamos aceitar as pessoas que comungam. Mas nós estamos conscientes, irmão, que um dia desses, e não está muito longe, vai se fechasse isso. Vai chegar um dia que não vai ajudar as pessoas a se batizarem mais. Vai chegar uma hora que Deus vai encerrar o assunto. Chega um dia, querendo ou não que Deus vai encerrar o assunto. Aquele que está livre, se limite mais ainda, que está sujo, pode sujar, pode ficar à vontade agora. Sim. Não aceitaram? O jubileu de Deus soou para eles e eles simplesmente rejeitaram. Seus ouvidos são furados, suas orelhas são furadas. O profeta diz, é um tipo de incredulidade. Eles podem ouvir, eles nunca mais vão poder crer. Eles chegarão a um ponto que eles passarão a linha entre a misericórdia e o juízo de Deus. Serão lançados eles ao espírito do erro para eles começarem a crer em mentira. Tudo quanto é mentira que pregar, eles vão estar dizendo amém, menos a verdade. Eles não terão mais prazer na verdade. Quando a verdade começar a ser pregada, eles vão ficar em tormento. Eles não vão suportar ouvir a verdade. Paulo diz que terão comichão nos ouvidos. Quase que a verdade vai atormentar eles. Mas quando vier a mentira, eles terão prazer na mentira. Coisa triste isso, né, irmão? Então, por que Deus está trazendo isso? Na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta diz, quando a igreja reconhecer quem ela é, se dará o rapto. Por que não se deu-se o rapto? Porque a igreja não reconheceu quem ela é. O grupo da noiva ainda não reconheceu o que ela possui. Por isso estamos aqui. Quando a noiva de Jesus Cristo reconhece quem ela é, se dá o arrebatamento. Aí você pode dizer para mim assim, pastor, eu não sou escravo. Eu sou livre. Você pode até dizer isso para mim. Irmão, olha para o teu lado. E vê como Satanás tem aprisionado aí teus filhos, outros o esposo, a esposa, teus parentes. Aprisionado. E todo tipo de prisão. Uns com enfermidades, os jovenzinhos já com os maus pensamentos errados, tipo de escravidão. Então, se as pessoas dizem, eu não sou escravo, para um pouco, dá uma olhadinha na tua volta, e dá uma olhadinha, se está tudo certinho. E tu vai descobrir, irmão, que há prisão por todo lado. Que há prisão por todo lado. Não só no mundo, não só lá fora, mas na nossa própria família. Nós vamos descobrir que há tantas prisões na nossa própria família. E o toque do jubileu é exatamente para isso. É Deus nos dando as escrituras, Deus nos dando a escritura, que nos dá o direito de tirar o diabo de cima da nossa propriedade. Você pode dizer para ele, quando você recebe essa escritura, Satanás, você não tem poder mais sobre a minha vida, porque agora eu sei quem sou e sei aonde estou firmado. Tu não tem mais poder de tocar em mim,
Agora eu sei quem sou e sei aonde eu estou firmado. Não é verdade? Jesus disse uma certa ocasião: as trevas estão se aproximando de mim. Satanás está vindo, mas ele não tem parte comigo. Jesus sabia que o diabo não tinha direito nenhum nele. Ele sabia quem ele era. E sabia onde estava firmado. Então, deixa as trevas se aproximar. Mas ela não tem parte comigo. Não fica se lembrando: o diabo me tocou, o diabo me fez eu fazer. Aleluia. Ele sabia disso. E quando você sabe, isso te dá o direito de expulsar Satanás. Nós só possuímos o direito de expulsar Satanás quando nós reconhecemos isso, quando nós descobrimos essas coisas. Somos herdeiros e isso nos pertence. Deixa eu ler um parágrafo aqui para os irmãos. Vocês estão felizes, irmãos? O profeta diz assim: vem, o que isso está fazendo? São esses selos se abrindo, apenas começando a revelar o plano de redenção, como ele o fez. Está tudo terminado, agora, ou quase terminado. Então estamos no fim do tempo. Então este é o porquê as coisas têm sido reveladas, correto? Agora, é entregue ao nosso parente o livro selado com os 7 selos da redenção do dono original, dono original. Quando nós o perdemos no jardim do Éden através de Adão, ele voltou ao dono original, mas tem havido um invasor na terra, um poceiro, que é Satanás. Ele chega, ele é o invasor, e esta terra não pertence a ele. Ela pertence a Deus. Mas ele é um invasor, um poceiro. Rapaz, eu poderia dizer algo nesse momento agora, mas é melhor não dizer. Há um documento de propriedade da nossa redenção. Este livro selado com 7 selos. Estão captando, irmãos? Porque estamos falando dos selos? Porque estamos falando sobre o anjo, os anjos, 7 anjos, estamos falando nesses dias sobre essas coisas? Os selos não foi simplesmente para nós descobrirmos quantos mistérios tem na Bíblia e na mensagem. Esses selos foram a escritura de Deus para nós. Ou Deus devolvendo para nós aquilo que Adão perdeu. A escritura que tinha sido perdida. Então, quando esse livro de redenção se abre, está aqui: possuam o que se de vocês. Os irmãos compreendem isso? Esse grande plano de redenção, trazer de volta ao começo, esses 7 selos sendo revelados, isso traria nós de volta ao nosso título de propriedade. Trazer nós de volta aquilo que nós possuímos. Os irmãos estão vendo isso, irmãos? E outra coisa, irmão, deixa isso para você. Talvez isso te ajude ou atrapalhe aquele que não é, E isso não é uma maneira coletiva para todos. Isso é algo individual. É algo para mim e para você. É individual. A Bíblia diz: estarão 2 no campo, um é tomado do deixado. Estarão 2 na moinha, um é tomado do deixado. O profeta diz: isso acontece assim, porque acontece dos 2 lados do globo, na noite e no dia. Mas também está se referindo que isso é para o indivíduo. É individual. A Bíblia diz, eu falei no culto passado aqui, que em tudo homem e mulher são um. Mas se existe uma coisa que homem e mulher não são um, é na questão da salvação. A Bíblia diz: sabe tu, homem, salvarás a tua mulher? Sabe tu, mulher, salvarás teu marido? É totalmente individual. Você e Deus.
É uma revelação pessoal. Você e Deus. Não é no coletivo. Eu pertenço a tal igreja. Aquela igreja é correta. É aqui, vai subindo rápido. Então eu vou estar naquela igreja lá, porque começou subindo rápido, eu subo junto. Não, Senhor. Tem nada a ver com igreja física. Com um grupo de pessoas. Qual é a igreja que estão pregando a verdade? Onde está aquela igreja lá? Que vai subindo rápido. Então vou para lá. Então se estiver lá, eu vou subindo rápido. É uma revelação pessoal. Você e Deus. É tipo quando o pastor está pregando, o ministro está pregando, você está sentado, você está ouvindo a palavra, você está se regozijando. Aquela palavra está trazendo um avivamento na tua alma. Você está recebendo aquilo na parte de Deus. E as pessoas que estão ao teu lado sentado, eles estão admirados contigo, eles não sabem o que está acontecendo. Porque tu está recebendo a revelação, ele não. É porque essa irmã está assim. Não estou sentindo nada de tanto que ela sente. Sai para a rua regozijando, meu Deus, que mensagem, bênção, Senhor. Glória, eu sei quem eu sou. Obrigado pelo jubileu, Pai. Indiferente. Nossa, que exagero. Não é coletivo. Preguei, mas toda a igreja captou, está todo mundo. Respinga, Deus procura uma minoria que vão captar a mensagem, aquela revelação individual. Eu não quero saber se esse grupo não quer, isso é para mim. Em outras palavras, que se dane o resto. Isso é meu. Eu possuo esse nome de Jesus Cristo. É que haja pessoas em volta querendo atrapalhar, porque Deus atrapalha. Deixa esse atrapalho de lado, é meu, nome de Jesus. O rapto é uma revelação desse profeta. É uma revelação individual, não para uma igreja inteira. São poucos de cada lugar que o Senhor vai chamar no dia do arrebatamento. Não uma igreja pronta do coletivo. A igreja do pastor da Vila é muito abençoada, todos eles vão no rapto. Que assim seja, né? O irmão Branco disse que surpresa! Quando o papai e a mamãe se acordaram naquele dia e diziam: onde está meu filho? Que surpresa para o filho quando se acordar num dia e dizer: onde está papai, onde está a mamãe? E dizer: papai foi raptado, eu fiquei. Mas você não pertencia à família? Ele não era teu pai? Deus não é avô de ninguém. Ninguém nem entra como neto no reino de Deus. As pessoas todos têm que entrar como filhos, indivíduos. Cada um tem a sua própria experiência com Deus. Eu não vou entrar pela experiência da minha mãe. Eu tenho que entrar com a minha própria experiência. Eu tenho que receber a revelação desse rapto. Aleluia. O irmão Branco diz: não deixa papai te estorvar, não deixa mamãe te estorvar. Não deixa que o pastor seja seu estorvo. Nós deixamos as pessoas em nossa volta ser estorvo para nós. Irmão, isso acontece. Quantas vezes você está pronto para ir no culto, abençoado por Deus, começando a ter o culto já em casa, daqui a pouquinho Satanás envia um mensageiro, e aquela pessoa chega na tua casa, traz uma atmosfera negativa, e daqui a pouco já te arruma, já te acursoa, já não vai mais no culto, já não vai mais ouvir a palavra. Pessoas que são pessoas que amamos, que faz parte da nossa família, e que são estorvo para nós. E nós simplesmente, em vez de ouvir o jubileu de Deus, damos ouvido para esses estouros de Satanás. E acontece sempre. Acontece. Eu estava na minha casa uma vez, tinha vindo uma reunião de obreiro, daqui a pouquinho chegou um monte de obreiro e começaram a me incentivar de um problema que tinha acontecido. Quando eu estava entrando no espírito daquele problema, a minha irmã me chamou e disse assim para mim: Davi, tu vigia, que esses 11 esquilos estão tagarelando para te perder a bênção. Pessoas que vêm na tua volta. Como eu disse uma vez aqui, Pedro recebeu a revelação de quem era Jesus.
Jesus disse: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne nem sangue. E aquele mesmo Pedro, cheio de revelação, depois estava endemoniado. Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Às vezes teu irmão, tua irmã abençoada, que é muito abençoada, é muito fogo, muito fervor, você vigia. A pessoa pode estar endemoniado. Então não deixa nada ser estouro para você, irmão. O mais importante é a tua salvação. O mais importante é essa revelação de rápido da tua vida. É saber onde você está agora. Saber que você está nesse mundo, mas você não está aqui. Você está aqui carnalmente. Que você está como João na ilha de Patmos. Seu corpo físico estava na ilha, mas em espírito estava no dia do Senhor. Você está fisicamente aqui, mas você já está em lugares celestiais em Cristo. Espiritualmente você já está raptado com Ele. Deixa o resto lá embaixo. Não deixa nada de estorvar. Não deixa que nada seja estorvo para você. Tira todos os embaraços. Quando chegou na hora de atravessar a terra prometida, foi um momento de decisão. Foi um momento de parentes se separarem. Como é que é, mamãe? Tu vai ir ou tu vai ficar? Pois é, que a fronteira está tão boa, né? Atravessar o Jordão, luto, olha os problemas, tá vendo? Ó, meu filho, quantas dificuldades da terra prometida, e daquilo. Aí a mãe vai ficar por aqui mesmo. Aí o filhão às vezes, mãe, acho que vou ficar aqui com a senhora também. Não, irmão. Vai ficar, mãe? Vou ficar. Eu vou ir porque minha promessa é a terra prometida. Eu vou seguir adiante. Não tem espaço para mim na fronteira. Deus me chamou para ficar na fronteira. Deus me chamou para possuir a terra prometida. Deus me deu essa terra, eu vou possuir ela. Custe que custar. Se for só eu da minha família, não sou eu. Deus me ajude. Eu amo minhas crianças, quero que elas sejam salvas. Mas se um dia elas decidirem, eu vou dizer: minhas filhas, vocês decidem. Querem ficar, vocês fiquem. O pai vai subir no arrebatamento. Amém, Jesus? Vocês estão alegres, irmãos? Então não deixe nada de estorvar, irmãos. Deus tem nos trazido o melhor do céu. A revelação desses selos, o profeta diz que ele é um embrião. É a vida da semente que foi guardada desde o princípio para o tempo do fim. E aí está essa vida, né, sendo manifesta para nós, né? Para a igreja do tempo do fim. Eu estava dizendo para o Barabas hoje: Deus sempre reserva o melhor vinho para o final da festa. Nesse tempo Deus tem nos dado o melhor. Isso trará para nós a fé de rapto. Isso trará para nós essa perfeição, esse fé de arrebatamento. Aleluia. Os irmãos, suporte só mais um pouquinho, irmãos. Eu não vou cortar a mensagem. Vou um pouquinho mais adiante, já vou encerrar. Vamos ler essa mensagem com a atração sobre a montanha. Ele diz assim, do 146 em diante: Júnior Jacques, que está me ouvindo, você se recorde do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção ao pôr do sol? Nós falamos, já disse que é o pôr do sol, né? Vocês não estão lembrados que eu falei? Isso aconteceu no monte pôr do sol, o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através do acaso da história, um acaso de profecia, ou melhor, sendo cumprido, haverá luz no tempo do entardecer. A palavra fecha perfeito. Sobre o monte pôr do sol, na floresta coronado, a 40 milhas ao norte de Tux. Pegue o mapa e veja, o pico do pôr do sol está lá. É exatamente aí aonde isso aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. E tudo aquilo nunca morrerá. Está constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. E agora exatamente sobre o monte pôr do sol, a luz, o pôr do sol, a luz do entardecer. Veio Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos os viram a peruca branca? Sobre ele, como falamos em Apocalipse capítulo 1, veja, a suprema deidade, a suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos formaram essa peruca.
o que aconteceu sob o pôr do sol, Deus confirmando a sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo a sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 ao 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nesta era. São Lucas capítulo 17 e 30, o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. E os observatórios e todos os intuitos continuam indagando, pesquisas das ciências, tentando encontrar o que é isso. Tão alto que não se pode ter neblina, cerrada ou nada lá em cima. O que fez isso? Onde está? Eles estão simplesmente tão confusos com aquele halo sobrenatural pairando no além no céu, como eles estavam quando os magos vieram seguindo uma estrela, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? É a repetição? A ciência está lá. O que aconteceu lá em Tucson? Que nuvem é aquela? Não há umidade lá em cima. O profeta diz: é o mesmo alvoroço quando os magos chegaram, guiado por uma estrela. Onde está o recém-nascido? O rei dos judeus? Não sabemos, nasceu? Onde está? Está no profeta. Viram seguindo uma estrela, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Que foi isso? Deus cumprindo a sua palavra. É uma estrela se levantará de Jacó. E o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teria luzes no entardecer. Há 3 anos atrás, 7 mistério era uma profecia. Senhores, esse é o tempo, mas agora é história. Já passou. Promessa está cumprida. Que tempo é esse? Senhores, qual é a atração? Deus cumprindo a sua palavra. Ele é o mesmo ontem e eternamente. É? Irmão, aleluia. Não percam isso. Não esperem um grande futuro para frente. Não esperem grande acontecimento. Grande cumprimento da palavra. O profeta traz todo o cenário e diz: vê, está no passado, já virou história. É? Não ficar simplesmente buscando somente o futuro, mas ver hoje o presente que Deus está fazendo. Como a mulher das dracmas. A mulher das dracmas, ela tinha que procurar o que já tinha. Eu já vou encerrar. Sei que vocês estão cansados. Já vou encerrar. Ela tinha que procurar. O que ela tinha que procurar? Ela tinha que procurar algo que ela já tinha. Algo que já era dela. E outra coisa, irmão. E ela tinha perdido dentro da sua própria casa. Ela estava clamando por isso. Ela estava em desespero por isso. E essa mulher das dracmas também representa a noiva de Jesus Cristo. Ela estava clamando pela revelação desses selos. Por quê? Porque a revelação desses selos traria para nós o título de propriedade de tudo que Satanás nos roubou. Nós estávamos gemendo em nós mesmos. Por que tanta coisa? Por que coisas nos vêm? Por que os enfermos não são curados? Por que não há libertação? Por que não há verdadeiros batismos com o Espírito Santo? Por que não há pessoas seladas? Por que essas coisas não estão acontecendo? Estávamos clamando por isso. E isso estava perdido dentro da própria casa. O profeta diz: por que estava escondido dentro da própria casa? Isso estava empoeirado pelos falsos ensinamentos. Falsos ensinamentos vieram empoeirar a palavra. Muita poeira. Onde está? Senhor, eu preciso. Há muita poeira na minha casa. Ela não chama a vizinha para lhe ajudar a procurar. Ela não chama seu filho, não chama sua filha, porque isso era individual. Ela reconhecia que tinha perdido algo que era dela, estava dentro da sua própria casa. Ela não estava procurando na casa de outro. Que nós sempre queremos procurar a dracma na casa do irmão. Irmão, tu volta ao teu primeiro amor, viu? Está te faltando isso.
Olha, meu, se fosse orar, que está te faltando isso. O ermo. Mas sim. Sempre tentando procurar a dracma perdida na casa dos outros. Ela perdeu na própria casa. Não era pedir ajuda que alguém lhe procurasse a dracma. Ela sabia que ela precisava fazer algo. Nós aqui temos o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, tipo profeta, temos selos. E temos que procurar, às vezes, essa dracma dentro da própria mensagem. Temos a mensagem, está aqui. Oh, Jesus. Talvez empoeirada com algum falso ensinamento que algum pastor colocou nas nossas vistas. E quando ela começa, ela toma a decisão, ela tem que começar a limpar a sua casa. E no caminho ela vai encontrando algumas coisas que ela precisa deixar para trás. Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficaram, e prossigamos para o nosso alvo. Deixar coisas que vão nos atrapalhando. Talvez quantas coisas ela não teve que atirar fora e continuar a sua busca. Temos que procurar dentro da mensagem algo da parte de Deus. O profeta disse, a fé de rápido estão nas mensagens. Ou você prefere cruzar os braços e dizer, oh, se é meu, Deus vai me dar. Se você cruza os braços, você não é essa mulher. Porque essa mulher pega uma vassoura, limpa, procura, se desespera. Aleluia. Quando isso começa a acontecer dentro daquela casa, aquela casa começa a levantar a maior poeira. Tudo é tirado dos cantos. Tudo que está oculto começa a vir à luz. Ela precisa encontrar o que ela perdeu, porque seu esposo está voltando. Talvez a poeira comece a sair pela janela da sua casa. As pessoas que estão ao redor de ti não vão te dar um elogio e dizer, ó, como essa irmã é caprichosa, como esse irmão é caprichoso. Pelo contrário, vão dizer que relaxado, que relaxado. Olha a poeirama que está saindo da casa dele. Olha a poeirama que está saindo da casa dela. Mas ele não sabe que você está numa busca incessante. Que você está procurando algo que você perdeu dentro da tua própria casa. E que você não precisa buscar lá fora, num livro de um outro teólogo, de uma outra literatura, de um outro pregador denominacional, que você procura dentro desta casa do que está perdido, do que falta, para você alcançar essa fé de arrebatamento. Aleluia. Nessa noite eu te convido, irmão, a você começar a procurar essa dracma perdida. Aleluia. A fé que nós temos hoje mal dá para a cura divina. Precisamos de uma fé de rápido. Uma fé que vai transformar os nossos corpos mortais. Aquilo que é corruptível tem que ser transformado no incorruptível. O que é mortal tem que ser revestido da imortalidade. Estamos procurando isso. Temos que encontrar isso. Vamos inclinar nossa cabeça. Você tem compreendido o que Deus tem falado? Aleluia. O Alessandro pode passar aqui. Então, os nossos cabeça inclinada. Com esse nós já vamos estar orando. Aleluia. É individual, irmão. Não interessa ninguém do teu lado está buscando. Não interessa. A gente preocupa com quem está do teu lado. É você e Deus. Oh, a dracma está perdida. Precisa ser encontrada. Maravilhosa, quão doce canção que me diz, vem descansar
em meu Deus, muito perdido estava, mas eu me Te encontrou nessa noite, irmão? Sabe onde você está? Sabe que tempo é esse? É o tempo de jubileu. Aleluia! Tempo de retornar para casa. Tempo de tomar posse de tudo que Satanás já tem roubado da noiva de Cristo. Tempo de libertação. Aleluia! Tempo de encontrar a máquina perdida. Vem descansar em meu Deus. Aleluia! Muito perdido eu estava, mas eu me glória! Era cego até que Jesus enxerguei. Oramos a Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posição como igreja do Deus vivo. Sabemos por meio da Escritura, através desses 7 selos que foram revelados, quem somos. O livro foi aberto para nós, mostrando que os nossos nomes estão escritos ali. E se meu nome está ali, Jesus, eu sou herdeiro de todas as bênçãos de Deus. Nesta noite eu me levanto contra todo inimigo, contra todo posseiro que tem se possuído naquilo que não pertence a ele. Eu ordeno, Satanás, tira tua mão suja de cima da propriedade de Deus nessa noite. Deixa os filhos de Deus em paz. Deixa essa igreja em paz. Deixa essa igreja, Satanás. Devolve as bênçãos de Deus. Devolve a paz. Devolve o gozo, a alegria da salvação. Devolve a fé que eles têm perdido. Devolve essa fé que eles têm perdido. É tempo de restauração. Deus tem nos trazido de volta. O jubileu abençoado eu tenho recebido. Essa igreja tem recebido. A propriedade de Deus é nossa também. Aleluia! Satanás, devolve o selo do Espírito Santo que tu prendeu durante todas as eras. O jubileu de Deus liberta isso. Isso é nosso. Devolve a paz entre os irmãos. Devolve isso, Satanás. Tu tem roubado a paz da igreja de Deus. Tu tem lançado contenda. Tu tem lançado dissensão. Tu tem lançado divisão. Tu tem feito os irmãos se odiarem. Nesta noite, como igreja do Deus vivo, eu te ordeno, tira a mão suja da propriedade de Deus. Tira, Satanás, a mão suja. Aleluia. A propriedade de Deus não te pertence. Foi pastor. Aleluia. Diante de nós está a Escritura que somos herdeiros. Somos possuidores com Cristo dos céus e da terra. Somos reis sacerdotes de Deus. Aleluia. Estamos reinando com Cristo em lugares celestiais. Todas as bênçãos em lugares celestiais é nossa. Toma posse, irmão. Toma posse, irmão, dessa bênção, no nome de Jesus Cristo. Maravilhosa, quão doce canção que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido estava, mas eu me encontrei. Era cego
até que Jesus eu cheguei. Sublime. Vamos adorar a Deus aqui, vamos adorar o Senhor. Adora Ele, irmão. Adora o teu parente redentor, que com o seu sacrifício fez esse resgate por você. Adora Ele nessa noite. Ah, sim, aleluia. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me achou. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Sol maior. Vamos louvar Deus ainda mais um cântico. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Tem que ser real. Entregue a sua vida, seus problemas. Fogo pintado não aquece. Ele vai tem que ser o fogo de Deus para aquecer a tua vida.